Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque Ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse um madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada do Pai. A espiritualidade maior, ao Espírito de verdade, que nesse momento possamos estar conectados aos ensinos dos Espíritos, para que possamos refletir sobre essas verdades que tanto somos sedentos para compreender tantas coisas da vida, da nossa natureza íntima. Por isso, Mestre Jesus, pedimos nesse instante que possamos aprender o máximo possível essas mensagens reveladas pelo Espiritismo, para nos libertar da ignorância, do materialismo, do ressentimento, do ódio, dos vícios, das paixões, e investir no Espírito que temos. Que tenhamos uma noite de reflexão, de estudos. Que tua paz, Mestre Jesus, seja sempre conosco, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Gente, hoje temos a alegria de receber aqui o nosso amigo Fernando Souza, lá do Espírito Santo, trabalhador, espírita, estudioso, dedicado, e vai nos trazer hoje a mensagem da felicidade que a prece proporciona. Então, que todos Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, senhora. Boa noite. Saudade de Boa vocês. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, Fernando, você tem aí uns 50 minutos para 45 a 50 minutos, e os 10 minutos final a gente deixa aberto para quem quiser acrescentar ou fazer perguntas. Fica à vontade, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Jesus te ilumine. Que assim seja. Muito obrigado, Alberto, pelo convite, e a todos da casa. E estamos aqui na sala de estudo de Chico Xavier para mais um comentário, para mais um bate-papo, para mais um entendimento do significativo das preces
que nós sabemos fazer com muito esmero, com muita dedicação, com muito entusiasmo, principalmente agora, nesses últimos momentos tormentosos em que o planeta Terra está passando mais uma vez por transição, e precisamos elevar sempre o nosso pensamento a Deus e rogar aos amigos espirituais que nos ajudem para que as nossas preces bem sentidas possam chegar e serem atendidas no momento oportuno. Graças a Deus, nós temos visto esses resultados, né? Porque mais do que nunca, nessas últimas décadas, e principalmente nesses 2 últimos anos, nós temos realmente entendido o significado de Mateus, no capítulo 6, quando ele diz: mas quando você orar, entra no seu quarto íntimo, fecha a porta e ore a seu Pai que está nos céus, está em secreto. Então nós temos feito isso, sim, com muita dignidade, com muita precisão, com muita eloquência, com muito fervor, trabalhando essa transformação íntima através das nossas preces sinceras. É necessário, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que entendamos o significado da prece em toda a sua extensão. Ela tem um significado muito importante, principalmente naquela prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Mas, como está narrado por Mateus, Jesus dizendo para nós, para entrarmos no nosso quarto íntimo, fechar a porta. Então a gente entra com muita dedicação, muito carinho, muito fervor, fechamos a porta e façamos sempre a nossa prece. Já sabemos que ela não precisa ser do tamanho de um relatório, não precisa, basta apenas que fechemos os olhos. Fechemos os olhos e imploremos, como agora, nós todos reunidos, em prece em favor da cidade de Santo Amaro, que está sofrendo novas turbulações. E tantos outros lugares nos países, principalmente no nosso Brasil, lá no leste europeu. Então nós estamos assim, focados a trabalhar essa prece. E a gente tem noção disso porque, conscientemente, todos nós, todos os grupos, todas as religiões, de uma forma geral, se expressando a seu modo, estão todos concatenados nesse momento de amor, de carinho, em favor dos nossos irmãos desencarnados e encarnados. Por isso que é muito interessante nós entendermos o significado da prece, e esse capítulo 27 nos traz, assim, muitas orientações, muito entendimento. Portanto, ele simplesmente é intitulado Pedi e obtereis. Então, nessa reforma, nesse novo entendimento, nós não estamos mais pedindo com vulgaridade, com imprecisão, somente querendo benefício para nós, do modo egoístico. Nós estamos transcendendo essas inspirações, pedindo para que a paz do mundo reine através do nosso esforço íntimo da melhora consciencial. E olha que interessante, nesse único capítulo 27, nós temos a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, a maneira de orar, é o que Mateus narra, fala de Jesus, a maneira de orar mais conscienciosa, mais sublime, mais sutil, mais simples, é entrarmos realmente em todos os momentos para o nosso quarto íntimo. E quando a gente pensa em quarto íntimo, não é parar nossas atividades e entrar para o quarto, não. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer turbulência, em qualquer imprevisto, a gente já está orando, confiando em Deus,
chamando a proteção dos espíritos amigos, dos nossos anjos guardiões, que não nos deixam na mão, principalmente quando a gente faz certo pedido com consciência, com tranquilidade, com precisão mesmo de vontade. E nós escolhemos hoje o item 23 do capítulo 27, e a felicidade que a prece nos proporciona. Vejam bem, o Roberto pôs aí a prece falada e vamos terminar. Quando o áudio foi interrompido, o Santo Agostinho estava dizendo assim: a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Olha que mensagem, olha que reflexão. Quando orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. É importante. Por isso, nós não devemos nem ousamos mais orar em vão. Orar por orar. Orar sem significado. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orais como Cristo levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhes perpassam na alma, se bem que ver gastado ao peso de um madeiro infamante. Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e siga e leve com essa proposta da prece. Então, o que é a prece? A prece, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma invocação. Está lá no capítulo 27. A prece é uma invocação mediante o qual o homem ora, entra pelo pensamento, ora, entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, não é isso que sai da boca, ela tem que ser extraída do pensamento, ela tem que ser comunicada diretamente com apreço, com amor, com carinho, para aquele companheiro que a gente dirige a prece, normalmente aos nossos anjos guardiões, e para a intenção. Então, os atos fundamentais da prece que nós não devemos olvidar, não podemos esquecer. Agradecimento, louvor e pedido. Como? Agradecimento, louvor e pedido a nós mesmos, porque precisamos orar, primeiramente para nós, para que a gente seja inspirado, para que comecemos a praticar as boas ações. Isso é fundamental. Devemos orar por nós mesmos em agradecimento pelas bênçãos do recomeço. Devemos orar por nós mesmos pela bênção do pão de cada dia trabalhado e ganhado honestamente. Devemos orar por nós mesmos pelo alimento, já falamos, pela família, pelo lar que nos abriga, pela água que nos sacia a sede. Devemos orar por nós mesmos, pelo carinho que temos na comunidade, principalmente dos nossos familiares, e no nosso esforço de continuar essa trajetória. E depois a gente se estende aos outros, aos encarnados e aos desencarnados, de uma forma geral. E a prece, como já dissemos, não precisa ser como um relatório, um texto, um testamento. A prece é simples. Vejamos essa prece que Emmanuel dirige, intitulada
Prece aos discípulos. Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Repetindo, Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Mas, se me permites algo te pedir, rogo, me auxilie a ser uma bênção para os outros. Mas, se me permites algo te pedir, rogo, me auxilie a ser uma bênção para os outros. Importantíssimo. Precisamos orar para nós mesmos. Precisamos reconhecer a vontade de Deus. Pai, faça-se a tua vontade. E o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas precisamos entender essa extensão para que possamos, através da nossa prece, através da nossa transformação, nosso desejo de servir, possamos ser úteis. Então, aí a gente pensa, a prece, a quem ela é dirigida? Para onde ela vai? Como ela chega ao ouvido de Deus? Claro, ela chega ao ouvido de Deus pelos intercessores. Pelos intercessores. São Sebastião, São Cipriano, São Joaquim, Santa Mônica, Santa Efigênia, qualquer um santo. O importante é louvar com carinho, com precisão, com denodo, com obstinação, com vontade. Não a prece egoísta, mas a prece lógica, fraternal, que envolve a humanidade num todo. Então, a prece também, naturalmente, é dirigida aos bons espíritos que levam essa proposta. E Kardec, no capítulo 27, ele diz: quando alguém ora aos outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. É uma lógica, né? É uma lógica. Nós trouxemos uma pequena fala de Herculano Pires, lá na mensagem Tesouro dos Espíritos, quando ele fala em relação à prece. Nos diz Herculano o seguinte: a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe. Aí eu abro um parênteses e digo que todas as religiões dispõem. Todas. Basta que ore com fé. Basta que seja realmente um cristão. Basta que seja realmente seu pensamento elevado às mais santas, às mais puras e mais simples inspirações, que é desejar a paz no mundo, que começa em nós. A gente lembra aquela musiquinha: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Então, essa é a proposta. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. E se eu tenho amor e sou feliz, a paz do mundo vai se estabelecer através das minhas reivindicações, das minhas transformações, da minha disposição de melhora íntima, dentro do melhor possível que eu possa fazer, todos os dias. É quebrar a pedra bruta de um modo geral, lógico e simples de dizer. Quebrando essa pedra, lapidando devagarzinho, com acerto, com precisão, a gente tira a pérola que fica transparente, que está inculta dentro de nós. Então, diz Herculano Pires, a prece verdadeira, brotada do íntimo, como uma fonte límpida, brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. Olha, é um poder não calculado com o homem. Então, não brinquemos. Não brinquemos de fazer prece labial, da boca para fora, sem direção, sem um porquê. Façamos essa parte, porque ela transcende, ela inspira, ela harmoniza, ela facilita o ambiente, muda o
um ambiente pestilento que está em volta de nós a todos os momentos e leva paz àqueles amigos angustiados, trevosos, ainda não receptivos e ainda não com coragem de postar o joelho no chão de uma forma natural de dizer e agradecer a Deus. Portanto, o espírita deve usar constantemente da prece. Constantemente. E qual é essa constância da prece? No quarto íntimo. E no quarto íntimo, a gente faz prodígios com a prece. É um bom dia, uma boa noite, é um muito obrigado, é uma extensão de carinho, é um olhar para o universo, é olhar para a natureza, é olhar por amigo em aflição e desejar-lhe a paz no momento certo e fazer algo por ele se tiver ao nosso alcance. Então, dentro desse procedimento, Herculano Pires nos afirma que a prece acalmará o nosso coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Olha a importância. Então, nós somos responsáveis pelo que fazemos. Precisamos aclarar os caminhos do mundo, abrir novos horizontes, fazer dessa terra uma terra de luz, que se fará naturalmente, independente da nossa vontade. Mas quanto mais nós trabalharmos essa ideia, mais rápido vai alavancar. Né? Já não vão correr tantos 2022 anos mais, será num passo de mágica. Sabendo que se continuarmos tesos, se continuarmos na indisciplina, naturalmente não vamos ter assim muita oportunidade de voltar a esse planeta Terra abençoado e regenerado daqui a uns tantos milênios com as bênçãos de Deus. Então, Kardec também no item 10 do capítulo 27 fala para nós com relação à prece. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. A vibração do ar são circunscritas, atingem vários segmentos só, ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Então, nós precisamos nos conscientizar disso. E a energia decorrente que a prece nos traz, as frequências que ela estabelece para nós, continua Kardec dizendo, a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Olha, parou para pensar. Como assim? A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Estabelece um critério. Estabelece que nós precisamos elaborar o pensamento, trabalhar a vontade de expandir essa energia em todos os 4 cantos do universo, do planeta Terra, também. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida. Fantástico. Então, se eu baixo o nível da minha transmissão de prece, se eu faço uma prece inadequada ou simplesmente labial, não vai ter energia nenhuma. Não vai ter, é aquela bola que começa a subir e é tocada e cai de um momento para o outro, de exaustão no chão. Então, dirigindo, pois, o pensamento, continua Kardec, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, essa maneira de coligação, essa maneira de transmissão, essa maneira de estar ligado com os nossos companheiros espirituais é fantástico, porque sabemos que temos em nossa companhia os amigos que nos sustentam, nos dão energia, acordam e lembram
que precisamos restabelecer as nossas virtudes. Precisamos elaborar os nossos conceitos na prática do bem e não ficar na pendência do repouso, da zona de conforto e deixar a vida rolar. Eles nos esclarecem, eles nos ajudam muito. E temos a questão 459 do Livro dos Espíritos, com relação a essa companhia estabelecida, essa conexão de nós para com eles, anjos guardiões e espíritos protetores. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que ordinário são eles que vos dirigem. Então, que possamos estabelecer essa conexão amorosa, maravilhosa, trabalhando sempre no bem, para que esses companheiros que estão nos dirigindo sejam realmente aqueles companheiros dispostos a nos auxiliar nessa trajetória evolutiva, que foi o compromisso de cada um de nós lá no ato da reencarnação. Mesmo que tenha sido uma reencarnação compulsória, mesmo que tenha sido reencarnações como aquelas que nós vemos nos vários livros de André Luiz, como o avô Cláudio dele, lá no capítulo 28, se não me engano, do Entre Dois Mundos, ela vem estabelecida, ela vem concretizada. E nós temos a nossa querida irmã Joana de Ângeles dizendo simplesmente que a oração mais eficiente é que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. Olha a prece, de uma forma geral. Né? A melhor prece, a oração mais eficiente, é aquela que sai através da ação do bem. E nós já falamos sobre isso, e falamos sempre, em pequenos gestos, em pequenos favores, doados de coração, um pequeno bilhete, uma pequena atenção, um pequeno tempo para trabalhar aquela alma ansiosa, aquela alma irrefletida, aquela alma que está precisando de socorro através do nosso tempo, que também é uma prece. E aí, como a prece é uma maneira que se estabelece a conexão, Kardec vai perguntar, a prece é agradável a Deus? Olha só que importância. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, disseram os amigos espirituais, quando ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para ele. Imagina Deus ouvindo nossas preces, com essa intenção fervorosa de melhorar o ambiente psíquico em torno de nós, em torno dos nossos companheiros de caminho. Então, a prece do coração, afirmam os espíritos, é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Muito bom. Não acredito, quando nós, agora principalmente online, né, dessa forma tão maneira, não acredito que nós façamos prece, mesmo lida como essa aqui que nós temos em mão de André Luiz, de forma despretensiosa, de forma equivocada, só mexendo nos lábios. E quando eu pego em algumas das nossas visitas aos presídios, aos hospitais infantis, quando online, quando pego para orar, essa oração do aprendiz, como que eu vou falar de boca para fora? Como que eu vou falar a esmo? Eu me compenetro, eu entendo o significado e vou dizer de alma e coração de joelhos, Senhor, em tudo quanto eu te peça, com quanto agradeço a infinita bondade com que me atendes, não consideres o que te rogue, mas aquilo de que eu mais necessite. E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão
não só em meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a ninguém. Eu vou pegar uma prece de Meimei, eu vou pegar uma prece de Maria Dolores e vou falá-la a esmo? Não, eu tenho que pôr todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha simplicidade, estabelecer realmente a conexão com os amigos espirituais e com o nosso querido Jesus, nosso mestre modelo. Portanto, é a elevação monumental, é a sintonia do pensamento. No item 15, citando uma fala de Kardec, lá da Gênese, ele diz: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os maus pensamentos. Então a gente faz um retrospecto, vamos fazer uma listagem dos nossos maus pendores e dos bons pendores e vamos ver qual que é o melhor no procedimento, agora que nós estamos nessa fase de conhecimento de nós mesmos, desvendando os mistérios da morte do corpo e a ascendência espiritual através das reencarnações. São aulas importantes. Joana de Ângeles nos vai falar com relação à prece seguinte: muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciosas e perigosas. Não é verdade? Constantemente nós estamos nessa nebulosa. Nós não podemos mais, nem ousamos ligar uma televisão no jornal local. É sangue puro, igual o jornal da última hora, que existia no Rio de Janeiro, há uns tempos atrás, não sei mais se existe. Sai sangue. Então, para que sintonizar? A gente está numa prece ao contrário, porque a casa vai ser impregnado, o ambiente que nós estivermos vai estar impregnada por aqueles companheiros que gostam desse tipo de notícia. Se degladiam para tomar lugar e empestar o ambiente muito mais. Então, continua Joana de Ângeles, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam das outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Então, no momento que eu estou assistindo um programa vicioso, um programa inadequado, eu emito sensações. Eu esbravejo, eu levanto meu ser velho, meu homem velho, meu homem das cavernas. E aí, esses companheiros vão aproveitar e explorar, aproveitar o sentido das coisas. Então, diz Joana de Ângeles que somente poderemos conduzir-nos nessas batalhas psíquicas com os recursos morais que provêm das nossas energias psíquicas. Como não tem outros recursos, será através das tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escapará. Então, nesse momento de aflição, nesse momento em que a gente quer saber uma notícia e boa, e a televisão inverte, a gente fecha o canal e estabelece a comunicação harmoniosa e uma prece silenciosa no íntimo do nosso quarto em favor daqueles companheiros que, por nossa vontade, estão querendo penetrar no nosso recinto. Portanto, Kardec faz uma pergunta espetacular, conscienciosa, lá na questão 659, qual o caráter geral da prece? E responderam com muita eficácia: a prece é um ato de adoração. Como adoração? Como é que eu vou ficar de joelho, alma e coração de joelhos, de um modo não receptivo, de um modo não consciencial?
de um modo não de adoração a Deus e agradecimento por tudo e por todas as coisas. Então, fazer prece, falam os Espíritos, fazer prece a Deus é pensar nele. Olha que importância. Nos aproximarmos do Pai Criador. Nos aproximar daquele que nos concedeu a vida para a imortalidade. Aproximar-se dele, pôr-se em contato com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nesse contexto, a gente lembra do Pai Nosso quando Jesus disse: faça-se a tua vontade e não a nossa. Fundamental que pensemos e ajamos assim. De novo, nós vamos lembrar, Jesus nos ensinou, está lá no capítulo 27, pedi e obtereis. Então, o que pedirmos, nós vamos obter. Vamos pedir paz, claro, receberemos a paz. Vamos pedir conflito, receberemos conflito. Planta e recolha. Lei de causa e de efeito. Simplesmente atira uma pedra, ela volta no momento certo, na hora exata. Se não vier rapidamente, virá com as lições do tempo. Então a gente vai se arrepender. Seja o que for, pensais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Seja o que for que pedis na prece, vamos obter. Então, já que estamos assim, conscientes de que a prece pelo bem do mundo, pela paz interna de cada um, é propícia, principalmente nesse momento tumultuoso, vamos elaborar mais, vamos pedir mais, vamos entrar cada vez mais no quarto íntimo da nossa alma. Kardec, Chico Xavier nos fala assim, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Tranquilo? Fácil de raciocinar. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos. Então, esse no mínimo significa que não basta a prece, basta a vontade, basta a ação, basta a inversão de valores, basta o querer. Meu Deus, me livra desse perigo. E estou no perigo? O que vai adiantar? Meu Deus, me livra de fulano. Não faço paz com fulano. De que forma eu vou me livrar? De que forma ela vai ser atendida? E aí, Kardec vai na questão 660. A prece torna melhor o homem? Olha, a prece torna melhor o homem? Simplesmente eles poderiam ser concisos, precisos, com a resposta sim. Sim. Porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Olha que maravilha. Senhor Jesus, me ajude na resolução desse ou daquele problema. Meu anjo da guarda, me dê uma intuição, me dê um caminho, me dê uma sugestão. Pronto, se estabelece a conexão. Ela pode ser atendida agora, pode ser atendida amanhã, pode ser atendida no futuro qualquer, mas ela será atendida. É preciso que tenhamos paciência. E complemento os espíritos, que é um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então, estabelece-se que, se não pedirmos com sinceridade, claro que o socorro jamais virá. Herculano Pires também fala assim para nós. A própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento. É muito importante.
os materialistas já estão saindo desse conceito, né? E a sua capacidade de transmissão infinita. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. Qualquer um através da prece se internece. Seja o mais durão, ele no momento de indecisão, no momento de conflito, no momento de doença, principalmente com seus familiares, ele vai entender o significado da prece. Então, a prece também se tornam pensamentos associados, conforme nos fala Kardec lá no capítulo 27. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirigem. Então, esse é o pensamento, né? Joana de Ângeles veio nos falar também o seguinte, na mensagem Iluminação Interior. Em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia do bem, quando permanece em vinculação com o dever e o amor. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores. O pensamento necessita do combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana, desde os períodos mais remotos. Portanto, lá em Missionários da Luz, Eusébio, o Alexandre, se não me engano, veio falar para André Luiz com relação à oração. Nos diz o companheiro que a oração é o mais antídoto contra o vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia e é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Senhor, eu não sou digno que entreis em minhas moradas, mas dê uma só palavra e minha filha será salva. Vamos lembrar dessa passagem. Então a gente precisa de ter fé, ter eloquência, saber o que vai fazer, saber o que vai pedir. Fomos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá também encontramos uma coletânea de preces espíritas que Kardec, através das mensagens dos amigos espirituais, serão vários nos ajudou ou daquela criatura. Aí destacamos algumas para nossas observações, se der tempo. Destacamos algumas. Vamos no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, e destacamos o item 22 e 23. Ação de graça a tentação deve-o à assistência dos bons espíritos a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus
é o seu anjo da guarda. E vem a prece. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força pela vitória alcançada sobre uma tentação. Questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho faz aquela preleção, diagnóstico, aquela rememoração do que ele tinha feito, né? E prometendo que faria diferente no dia seguinte. Quer dizer, ele venceu uma tentação. Ele propôs a mudança. Ele propôs a renovação interior através da paz de espírito, através do amor aos outros, através da divisão dos valores materiais. Os outros fazendo o bem, tanto quanto é possível. Aí nós fomos lá para o item 28 e 29, que fala sobre não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes aparecem coisas aparentemente significantes, são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, de preferência, lembrar-se do que o aflige. E a prece, Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Olha, quantas graças nós recebemos durante todo o dia. Escapamos mil e tantas vezes de inúmeros perigos, e às vezes até inconsciente. Mas quando a gente alerta para a vigilância e oração, conforme Jesus nos ensinou, nós vemos que a todo instante nós estamos sujeitos às tempestades, às guerras, a atropelos, a colisões. No trânsito, por exemplo, quanto momento temos em que temos vontade de alterar nossa voz, se dirigir ao companheiro por apenas uma buzinada que ele dê, um freio, uma passada rápida pela nossa frente, tomando o nosso lugar na posição da fila. Quantas vezes? Então a gente tem que se aquietar. O favor obtido é aquele momento em que a gente faz uma introspecção e diz serenamente, no imprevisto desse, meu irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. Deus te proteja. E que você consiga chegar ao seu destino em paz. Lá no item 36 e 37, ação de graças por haver escapado de um perigo. Olha, e outros tantos perigos, que o perigo da intolerância, o perigo da insensatez, o perigo da luxúria, o perigo da crítica, o perigo do ódio, o perigo do mal entendimento, o perigo da infelicidade, o perigo da morte e suicídio, abandonando a vida sem raciocinar. Olha quantos benefícios. Ação de graças por um favor obtido a outrem. Olha que importância esse item 44 e 45, meus amados irmãos. Como é importante. E 45, quem não se acha dominado pelo egoísmo e jubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. Isso nós fazemos incessantemente. Nós já nos acostumamos a orar pelos outros, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nem caluniam, mas que vêm pedir um favor a nós, vêm pedir, por favor, ore
para mim, ore para que isso ou aquela coisa me aconteça, nós, de uma maneira indireta ou indiretamente, direta ou indiretamente, estamos incluindo essas pessoas que pedem prece. É muito importante, meus queridos irmãos. E interessante, lá nos itens 48 e 49, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. É muito importante esse momento de prece pelos nossos inimigos. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade é que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. A verdadeira caridade quer que lhe almejemos o bem. Então é muito importante orarmos por aqueles que nos caluniam, nos invejam, nos apedrejam, se tornam nossos inimigos naturais. E mais que isso, sabemos que temos inimigos de outro pretérito e que não estão satisfeitos com as nossas reencarnações e na tentativa de melhorar, então querem nos prejudicar. Então, independente desse ou daquele momento, mentalizemos esses nossos supostos inimigos e façamos sempre a nossa prece. E, naturalmente, vamos encerrando a nossa fala numa prece expressiva. Além da que já destacamos, a prece principal, que é o Pai Nosso, além do Sermão da Montanha, que é outra prece para todos nós, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, a ordem, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento. Um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a nossa divina e santa imagem. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, por essas lições, e temos a certeza que é a mensagem dos Espíritos, que vem a trazer a nós, a relembrar, né, os ensinamentos esquecidos pelo Mestre Jesus. Muito obrigado, Fernando. Que Jesus te ilumine sempre, meu irmão, te dando força, coragem, bom ânimo, e que essa luz que vem dele se esparge de você para vários corações, né? Derrame sementes nos corações das pessoas. Muito obrigado. Gente, está aberto aí a palavra para quem deseja complementar algum assunto ou fazer perguntas. Viu? Nós temos aí mais 15 minutinhos. Fiquem à vontade. Eu vou iniciar, se vocês me permitem,
porque daqui a uns 10 eu tenho necessidade de sair, já que meu evangelho no lar é 21 horas. Então eu vou pedir a preferência aí. Não é a preferência dos idosos, não, é a preferência da necessidade. Sim. Sim. Fernando, Não é você idoso? colocou... Só porque brotinho. Fernando, você colocou aí a questão do se recolher ao quarto, né, para orar. E eu particularmente tenho até uma palestra sobre a prece, que por coincidência eu fiz lá na Pedra, né, na sala de estudos Chico Xavier. E uma coisa que eu procurei frisar naquela palestra foi exatamente a questão do silêncio. Inclusive, o título da palestra é Silêncio e Prece. E aí, quando você colocou, né, que Kardec bem diz assim, recolha-se, né, para fazer sua prece. Esse recolher, a minha compreensão, vai um pouco mais além da que você colocou. Sim. Porque o recolher aí, eu entendo que seja o recolhimento mental. No momento que você vai fazer a prece, você precisa, nós, né, como um todo, nós precisamos liberar todo o espaço na mente que está ocupado pelos nossos problemas, que está ocupado pelas nossas ansiedades, né? E aí, quando você faz a prece com a mente ocupada, nem você consegue captar realmente o que você está falando e está dizendo aos espíritos pelo sistema de comunicação, nem você vai atingir o seu objetivo. Então você precisa, para atender a este requisito do silêncio, é exatamente limpar a mente. Quando você se despreende dos problemas momentaneamente para fazer a sua prece se torna perfeita. Porque aí você consegue entrar em comunhão com aquele ser, com aquele espírito que você direcionou a prece. Ou seu mentor, ou o mentor de uma casa, ou um espírito que você escolheu, ou o próprio Jesus, que eu trabalho muito minhas preces direcionadas a ele. Então, é necessário, na minha compreensão, que a gente limpe a mente. 5 minutinhos, 10 minutinhos, esqueça os problemas todos, limpe. Eu sei quanto é difícil fazer isso. E esse é o desafio. O desafio da qualidade da prece está exatamente em você conseguir limpar a mente. E quando você limpa a mente, você se recolheu àquele quarto que foi dito na parábola. Então, se a gente consegue, independente de todos os problemas, limpar a mente e entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com os grandes espíritos, você consegue fazer a prece perfeita e aí você cumpre exatamente o que o título do capítulo 27 diz. Pedi e obtereis. Então você vai acertar no pedido e acertar na obtenção do resultado. Sim. Essa é a minha colaboração. Poxa, bem colocado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. E a prece é como uma casa, né? Que está suja, você resolve limpá-la, né? Para estabelecer harmonia, cheiro de limpeza, né? Através do exercício. Né? Então, aquele tempo que você está varrendo a casa é o tempo que você está se integrando para ter a satisfação do resultado. Né? Fernando, você no início da palestra, você falou que os miasmas, pelo menos foi o que eu entendi, será que foi isso mesmo? Que os miasmas que nós criamos com os nossos pensamentos de negativos, pessimistas, eles podem atrapalhar a nossa prece, dificulta ela em chegar ao objetivo? Foi isso mesmo? Imagina quando a gente resolve fazer um bolo, né, e coloca fermentos demais ou elementos a menos. Né?
Ou então faz aquele bolo com insatisfação, como que ele fica impregnado? Vira bolão, vira sonso, né? Não é um sal insípido, né? É o tempero inadequado. Então, precisamos fazer essa limpeza conforme a Jesus nos propôs. Fazer o silêncio, né? Se introspectar e ver se realmente é aquilo que eu quero, né? Se não for, eu desisto por enquanto. Mas se eu tiver resolvido a fazer mudanças interior, claro que eu vou afastar aos poucos esses momentos dificultosos que eu mesmo convidei para passar de uma forma tranquila e fazer a varredura conscienciosa, né? Paulatinamente. Conhece-te a ti mesmo, já disse o sábio da antiguidade, né? Então eu preciso me conhecer para depois trabalhar essa prece que não pode ser labial, né? Não pode ser dita de qualquer forma, né? E o silêncio, e quando a gente entende então que o silêncio também é uma prece, olha como o ar muda, né? Numa ofensa, no desequilíbrio por parte desse ou daquele companheiro, quando você bota ou impera o silêncio respeitador, a harmonia se estabelece, né? Então essa névoa, esse negrume, essa acidez vai desaparecendo. Mas para desaparecê-la tem que ser constante. A prece do silêncio, da abnegação, da renúncia, né? Tranquilo. E de acreditar em nós mesmos. Não, eu sou capaz. Eu vou mudar. É a prece que vai me beneficiar. A prece é essa. Eu preciso ser melhor. Faço melhor, né? Que a prece não vai ajudar, né? É mais ou menos pedindo para arranjar um trabalho, não se move, nem manda currículo para as empresas, nem pelo menos fica esperando que o patrão venha oferecer. Impossível. A prece é desse jeito. Pedir e obtereis. Gente, tem alguém que queira fazer alguma pergunta a mais? Eu estou sentindo que tem. Agora vocês estão calados, bora falar. Bora usar o chakra laríngeo. Boa noite a todos. Boa Cabe noite. ainda talvez uma consideração, ou melhor dizendo, uma solicitação de sua consideração sobre a prece respectivo aos mundos superiores, mas principalmente aos mundos inferiores. Você entende que nessas orbes a prece é diferente ou ela chega a Deus, ela é promovida pelos amigos espirituais de uma forma diferente? O que é que você pensa assim a respeito? De uma maneira simples, porque vejamos no nosso mundo material, né? Quando um subordinado quer fazer um pedido a um superior, ela atravessa vários setores para chegar no nível superior. E ela vai ser respondida no momento adequado, né? Então, com os mundos também passam da mesma forma. Eu, no estado de loucura, no estado de terror, onde eu estou no meu inferno astral, jamais eu poderia fazer uma prece, porque ainda não tenho a noção de prece, e desejar que ela chegue a Deus, né? Eu ainda tenho que me trabalhar, né? Movimentar todos os meus sentidos para fazer com que aquela prece seja sincera à medida do possível. E, naturalmente, a cada escala evolutiva, as preces têm uma conotação diferente, né? As preces têm respostas diferentes. E alguns mundos superiores, naturalmente, ela é prontamente atendida. No nosso mundo de prova e expiação, ela leva algum tempo, né? Mas, à medida que o homem se esclarece, à medida que o homem se transforma, à medida que ele põe realmente desejo que a sua prece seja atendida, sem ser de modo egoísta, naturalmente
ela bem elaborada, ela bem conscienciosa, ela vai atingir níveis superiores jamais pensados por mim. Obrigado, amigo. Eu gostei muito da reflexão de Adson, e você me jogou, Adson, para uma... Pode até parecer esdrúxulo, né? Quando a gente está numa sala de estudo e falando de prece, aí você me remeteu a analisar a utilidade da peneira. No mais das vezes, nós pensamos que a peneira só tem uma utilidade, ou seja, aproveitar o que passa por ela. Mas a gente se percebe que na realidade não é isso, porque muitas vezes peneiramos para aproveitar o que ela retém. Então eu acho que o importante é colocar na peneira, baseado na reflexão de Einstein, e, se possível, até utilizar os dois resultados da peneira, né? Tanto para aquele que está peneirado, aquele que foi peneirado, quanto para aquilo que ela reteve, buscar utilidade para os dois. Você me levou a isso com relação à prece, um mundo superior, um mundo inferior, e eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que ela chega nos dois. Aí, por isso que eu fui para a peneira, né? Pensando assim, eu preciso da peneira, porque a gente, no geral, a gente pensa que a peneira só serve para utilizar aquilo que passa por ela. E não é bem assim, na verdade, né? Basta analisar como é que perde. No todo, né? E ó, você vê quando a gente está peneirando alguma coisa, quando chega no final, a gente, para aproveitar, mói, né? Esprema um pouquinho, desfaz as pedras, esfarela para peneirar de novo, para ter a essência, para ter um resultado positivo. Né? E depois, conforme for o tipo de trabalho, a gente pega outra peneira mais fina, pega aquela coada na primeira peneira, volta a peneirar, até aquilo se transformar em elemento adequado. Né? Então, é essas mudanças que ocorrem através desses sentimentos, né? Que a gente faz transparente e não oculto. Né? Eu ouvindo vocês aí... Alberto, Pode falar, Adson. me perdoe, só para fazer um rápido, um acréscimo, que acho que seria relevante para nós todos, como grupo de estudo. Eu me lembro que tem um livro de Ramatiz, eu não me lembro exatamente o nome, mas ele fala sobre Marte, onde eu acho que, não, realmente eu não me lembro agora aqui o nome, mas onde ele fala que a peculiaridade vibratória de Marte é muito superior à da Terra, e que existe algo que me chamou a atenção, que foi a oração coletiva. Eles se reuniam num espaço de culto, e que eles oravam pelo habitante da Terra. Ou seja, o que eu tirei disso? A importância que eles dão como mundo, falando especificamente desse orbe, mas entendendo que isso daí se dilata à medida que se cresce, né? Nas escalas. A importância que se dá a estar junto, né? A dividir a sua emanação mental, buscando apoio e oferecendo apoio. Claro que pessoalmente eles estão com seu poder mental dilatado, o amor faz isso, né, como antena, coisa que nós ainda não temos. Eu, particularmente, ainda estou aprendendo. Mas, nesses orbes superiores, dá-se valor a essa questão coletiva, a dividir. E, inferiormente, eu estava aqui refletindo enquanto o Fernando falava muito bem assim, a respeito dessa questão proposta, como, por exemplo, no umbral, que a criatura não consegue orar, como muito bem ele me fez, ele dilatou meu entendimento quando falava, mas que no momento que a fagulha acontece, ela é rapidamente captada. Então, foram só colocações que acrescentam
no que ele disse, que foi a resposta muito boa. Para mim, me satisfez. Adson, parece que estava lendo meu pensamento, foi Adson. Sim, Olha, muito interessante. Interessante que te vê no umbral aqueles espíritos que estão sofrendo mesmo e quando eles vêm sendo resgatados, né? Porque a espiritualidade percebeu neles uma mudança de padrão, ou seja, ali já está aparecendo um pouquinho daquela centelha do arrependimento. Então eles estão ali sofrendo por questões de culpa, né? Uma culpa, remorsos. Então entra numa vibração de um umbralina mesmo de dor e sofrimento. Esse pedido de socorro, onde a alma já está cansada de sofrer, ela vem inconsciente. Prece íntima, onde a alma ali pede socorro e vem ajuda espiritual. A gente observa muito isso nos resgates que a espiritualidade faz. E o outro extremo é quando, em mundos mais evoluídos, eu percebi nesse diálogo que vocês estavam falando, é que esses espíritos, por estarem numa vibração mais evoluída do que a nossa, o sentimento, né, faz com que essa prece ela seja mais, vamos dizer assim, mais próxima de uma espiritualidade maior. E aí é que está, como Adson falou, né, o trabalho em conjunto, são almas que... Quais são as atividades desses espíritos, né, que já estão acima da nossa humanidade, né, já passaram por essas experiências, agora estão mais espiritualizados? É ajudar mesmo quem está lá atrás, como nós, vem nos resgatar. Então é aquela questão, o trabalho em conjunto, coletivo, ele tem mais potencialização de ação, né, no bem. Sim. Nesse sentido. E o trabalho constante... Desculpa. E o trabalho constante nos dá força permanente. Né? Isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma posição a falar? Porque já chegamos aqui no nosso limite de tempo. Então, vamos agradecer a espiritualidade, esses momentos de reflexão, de estudo, e que eles sirvam, que essas lições sirvam de semente, para que a gente possa internalizá-las para o nosso bem, para a nossa reflexão, mudança de atitude, de postura, e ver que a felicidade, a prece, ela pode nos proporcionar momentos de desprendimento, sair daqueles problemas que nós mesmos criamos e que as próprias contingências da vida também proporcionam, né, pela questão do próprio planeta, de provas e expiações. Então, se a gente não tiver essa prece, essa fé em ação, ela não vai nos proporcionar, né, a felicidade que todos nós estamos destinados. É preciso buscar equilíbrio, né, paz interior, e a prece vai nos unir com a espiritualidade maior para a gente vencer os nossos desafios. Sozinho não vamos conseguir de jeito nenhum. Temos que ter humildade, né, de saber que acima de nós existe Deus, acima de tudo, e existem os nossos irmãos que estão querendo nos ajudar. E principalmente a nossa família espiritual, né? Essa realmente que nos ajuda, os espíritos que nos amam, que compartilharam conosco as experiências aqui na Terra, ou nos planos espirituais, esses é que nos amam de verdade, que nos conhecem. É esses que devemos também estar conectados, né, para ele nos ajudar. Eu quero pedir a Fernando para ele fazer a prece de encerramento. Viu, Fernando? Sim, faremos. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado. Então, mais uma vez, de alma e coração de joelhos, fechando os nossos olhos físicos, vamos pedir mais uma vez ao nosso Pai da vida, aos amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que interceda por nós todos, a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento tão importante em que estamos atravessando,
mais uma etapa da nossa transição planetária. Precisamos evitar todos os esforços para a manutenção da paz que começa através de nós. Queremos pedir, mais uma vez, a nossa Mãe Santíssima que continue socorrendo todos desafortunados da vida, que é a maioria de todos nós, principalmente aqueles que acham que, exterminando a vida física, resolverão seus problemas. Que eles possam ser acolhidos, e aqueles que ainda pretendem fugir da vida, que parem para pensar. Parem para pensar no milagre da vida e qual a responsabilidade que terão no mundo do ranger dos dentes. Portanto, Mãe Santíssima, Pai amado, Jesus querido, amigos espirituais, nos conceda uma boa noite de muita paz, de um sono físico reparador e de sonhos em favor do bem, no trabalho do bem. Que assim seja.